Eu não sei se a questão é nem essa, sabe? Se é uma forma de arte, porque o que é arte, né? Eu acho a arte do século XX uma tremenda picaretagem. Eu tenho um problema sério com arte contemporânea, com instalação, com barbante torcido, sabe? O que é arte? Tipo, o cara pendura uma banana num barbante, isso aí é arte. Tipo, então o quadrinho é muito mais arte que isso na minha visão, sabe? Então, arte é isso, é você pegar uma coisa útil e tornar inútil. Aí vai um cara numa galeria, faz uma bosta, ele peida no quadro, e aí as pessoas têm medo até de falar que não gostaram, né? Ficam olhando aquilo com um ar de soberba, assim, e tal, e pá. Eu acho a arte muito mais isso que você vê alguns mendigos fazendo, organizando lixo. Isso eu acho legal. Eu fiz faculdade de arte, não sei falar o negócio. Aí um parente meu vinha falar assim, escuta, isso daí é... Você que fez faculdade, é arte ou não é? Aí tinha uma coisa errada. Eu aprendi a falar aquelas bobagens e ele não estava vendo, então tem que ter uma tradução. Lá ele estava fazendo um dos três amigos, ele traçou o negócio aqui e deixou a rebarba do papel. Enquanto a gente conversava, ele ficava fazendo umas coisas. Eu olhava aquilo, eu falei, pô, se isso aqui você ampliar, colocar numa tela, ou vender como gravurinha minúscula, isso é obra de arte, cara. É obra de arte que eu não vejo metade desses artistas plásticos aí, modernos, fazendo isso. Então eu acho que chega a um nível que a gente tem que falar para as pessoas, olha, não é tão idiota ser cartunista assim, né? A diferença é que um pintor com uma ideia faz uma carreira, enquanto o cartunista com uma ideia faz uma página. O cara inventa um tema, assim, o assunto do cara é banana, então o cara pinta banana de tudo que é jeito. Isso é uma banana, não tem uma ideia, é só uma pintura de uma banana, pronto, e daí? Eu acho que a arte se distanciou demais da técnica, sabe? Um pouco da academia, de coisas que eu acho que são importantes. Ninguém faz quadrinhos se não se dedica. Você tem que se dedicar àquilo, por mais que você use computador, o que quer que seja. Dá muito trabalho, é uma coisa que você tem que dominar uma técnica. Eu acho o trabalho do cartunista muito mais pesado, muito mais complicado. Eu acho que tem cartunistas que atingem um nível de uma arte refinada. Eu acho que é arte, mas uma arte de homem, cara. Não, você falando assim, então tu é artista, devo dizer que eu me sinto incomodado, porque essa palavra artista hoje em dia engloba, enfim, uma vasta gama de picaretas e pessoas não muito confiáveis. Então eu diria que fico um pouco incomodado você perguntando, você é um artista? Apesar de achar que quadrinho, sem sombra de dúvida, é uma arte. Eu acho que é arte, cara. Eu acho que é arte sim, porque mexe com o sentimento que sim, é um anseio que o cartunista tem, é um olhar que o cara tem, uma incomodação ou um tesão que o cara tem, vai pôr pra fora de uma maneira gráfica, que é desenho, assim, que pode ser um super desenho ou um desenho tosco, mas que vai ter ideia ali, tem sentimento, e qualquer que seja o sentimento, eu acho que é arte. Nem vou me estender na resposta, porque
Pra mim é tão óbvio que é arte, assim, que achar que não é, eu acho que, sei lá, não tem cabimento. Assim. É meio de expressão, você pode fazer o que quiser com ele. Tem quadrinho de tudo quanto é tipo. Quadrinho que de repente nem é arte, mas é arte porque é um meio, não importa. Não é arte. Ninguém vai ficar sentindo coisas artísticas, estéticas vendo desenho meu. E meu desenho, inclusive, é intencionalmente grotesco. Para mostrar que esta vida é uma merda. É uma arte e uma forma de comunicação maravilhosa. Uma comunicação que você consegue estabelecer contato com qualquer público, qualquer idade, qualquer nível de escolaridade, sacou? O quadrinho começou lá na pintura rupestre, lá das cavernas, e aquilo já era arte, a arte da época, a arte rupestre, a arte que o ser humano pré-histórico conseguia fazer. Aquilo já é uma pré-história em quadrinho, aquilo foi evoluindo para os afrescos lá, não sei o que, do Egito, lá os hieroglifos do Egito, aquilo também já é uma pré-história em quadrinho, então tudo isso é arte. História em quadrinho, inclusive, para mim é uma arte do futuro, porque eu acho que vai ter cada vez mais aceitação, cada vez mais utilidade. Eu acho que como fotografia, arte culinária. Se o futebol é arte, bom, o quadrinho, claro que é arte. A arte já provou isso. Os quadrinhos, muitos, têm a riqueza da literatura, sabe? No roteiro, na escrita. E do cinema também, entendeu? Tem a riqueza do cinema. O Luiz G fez cinema em quadrinho. O Laerte fez cinema em quadrinho. Todo quadrinho tem embutido alguma noção de cinema. O cinema, segundo alguns autores, foi inventado pelo quadrinho, né? O quadrinho precede o cinema e ensina ao cinema muito do que foi a linguagem inicial do cinema. Cortes, planos, para os quadrinhos já faziam antes do cinema, isso, antes do Chaplin, antes... A linguagem do cinema vai sendo descoberta através dos quadrinhos também. Então o pessoal fala Orson Welles, Eisenstein, que puta, são maravilhosos, mas tem um cara como McKay, Winsor McKay, que vai fazer aquela história que é um ponto de vista do caixão, ele faz em 1905. O cinema não tinha incorporado aquele tipo de plano, e o cara, são planos que vão revolucionar o cinema depois, que o cara botar o plongé, contra-plongé, aquela coisa, o ponto de vista do cara. No tempo que o cinema estava com câmera parada e tal, e tudo por problemas técnicos, né? Porque a parafernália do cinema exigia que aquilo ficasse ali assim, tão fixo, então era um teatrinho. Nessa época, o quadrinho já estava fazendo as viagens mais absurdas do mundo. Dava de 10 esse cinema. E vou dizer mais, o quadrinho ele tem uma troca tão grande com o cinema, eles são irmãos gêmeos, né? Vou fazer essas analogias familiares, né? Um irmão louco, estranho, bizarro, que faz coisas estranhas em banheiros públicos, né? Não que o cinema não faça isso também. Mas o quadrinho nasce junto com o cinema, né? Esse quadrinho que a gente tem é de massa, que é do jornal, né? Tem uma trajetória onde muitos quadrinistas e desenhistas vão trabalhar com o cinema. Eu acho que o quadrinho bebe na fonte do cinema, mas pelo aspecto comercial, assim, quer dizer, o sucesso que o cinema fez ensinou também ao quadrinho um caminho. O cartunista sempre se recusou a ter a aparência de um artista, né? Então, como eu também às vezes me recuso, eu me refugio no jornalismo. Eu falo assim, eu sou um artista de jornal, um cara de jornal, eu sou um cara de imprensa, né? Eu trabalho pensando em imprensa, sempre. Eu não penso assim, vou fazer isso para uma camiseta, vou fazer isso para um pano, eu vou fazer isso para uma peça de teatro, vou fazer isso para ser publicado em jornal. Eu acho que a gente não devia lutar para que seja arte. A arte é uma coisa de moda, passageira, de sobrenome. Mas se bem que eu acho que essa é a maldição, mas é a vantagem do quadrinho, porque o cara que quer ficar lá na onda, artista e tal, não sei o que, vai mexer com outra coisa. E o cara que faz quadrinho, Zé Mané mesmo, tem que ficar ralando, ele não tem muita visibilidade, né? Mas assim, sei lá, o cara faz um CD, faz um disco, e aí, o disco do cara, cadê o segundo? E reportagem pra caralho, e o cara às vezes fica meio mascarado, né? Fica com muita pressão, né? O cara em quadrinho não tem essa conversa. O cara faz
15 anos estava em quadrinho, é uma reportagem na Gazeta do Ipiranga, aí é um negócio que não tem menor... Então acho que é uma coisa, no final das coisas, pode ser bom também, entendeu? Porque o cara fica resguardado do foco da mídia, né? Ele pode se concentrar mais. Acho que quem faz quadrinho e se acha um artista, ele fala, eu faço arte. Agora, os outros acham, isso aí eu acho que não interessa muito. Eu acho que interessa você fazer seu trabalho e mostrar, e tem pessoas que gostam e também te considerem artista, né? Esse lado, assim, às vezes oficioso da coisa, que, sabe, isso tem que ser categoria de arte, tem que ser tombado pelo patrimônio histórico, isso eu acho besteira, né? Acho que quando você é artista e se sente artista, ninguém te toma isso e ninguém vai te carimbar com outro nome.